Vendi tudo para salvá-la da falência. E ouvi da minha esposa que ela nunca me pediu ajuda. Eu estava revisando os relatórios financeiros da minha empresa quando o celular tocou. Era Beatriz, minha cunhada. A voz dela saía trêmula, entrecortada por soluços que me fizeram largar tudo na mesma hora. Preciso falar com você urgentemente. É sobre a empresa dos meus pais. Por favor, não conte para a Mariana ainda. Meu coração disparou. A fábrica de componentes eletrônicos que meu sogro construiu ao longo de 30 anos sempre foi o orgulho da família. Marquei de encontrá-la em uma cafeteria distante, longe de olhares conhecidos. Quando cheguei, Beatriz tinha os olhos vermelhos. Ela colocou uma pasta na minha frente com documentos que me fizeram engolir seco. Dívidas acumuladas, fornecedores ameaçando processos, funcionários com salários atrasados. O valor total beirava os 2 milhões. Como chegaram nesse ponto? Perguntei, folheando página por página. Meu pai fez investimentos errados tentando expandir. Pegou empréstimos que não consegue pagar. Ele está envergonhado demais para pedir ajuda, especialmente para você. Senti um aperto no peito. Meu sogro sempre foi um homem de postura rígida, daqueles que jamais demonstravam fraqueza. Imaginar ele nessa situação me partiu. E a Mariana sabe? Não. Papai proibiu a gente de contar. Ele não quer preocupá-la. Mas eu não aguento mais ver minha mãe chorando escondida todas as noites. Voltei para casa com aqueles números martelando na cabeça. Eu tinha algo que poderia resolver tudo. Minha participação na empresa de tecnologia que fundei com meu sócio Roberto 10 anos atrás. Valia exatamente o suficiente para cobrir as dívidas e ainda deixar capital de giro. Naquela noite, Mariana percebeu minha inquietação. Você está estranho. Aconteceu algo no trabalho? Só cansaço acumulado. Menti forçando um sorriso. Passei os 3 dias seguintes em negociações silenciosas. Roberto estranhou minha decisão repentina de vender minha parte, mas não questionou muito. Assinamos os papéis em uma quinta-feira chuvosa. Quando o dinheiro caiu na minha conta, senti um misto de alívio e apreensão. Transferi cada centavo para a conta da minha sogra no dia seguinte. Então liguei para Beatriz. Está feito. Vou até a casa deles agora dar a notícia. Dirigi até lá ensaiando mentalmente como contaria. Imaginava o alívio no rosto do meu sogro, talvez até um abraço inédito. Mariana ficaria orgulhosa de ter um marido capaz de sacrifícios tão grandes pela família dela. Eu não fazia ideia do inferno que estava prestes a encontrar. Estacionei em frente à casa dos meus sogros com o coração acelerado. A mansão imponente parecia a mesma de sempre. Nada indicava a crise financeira que eu acabara de resolver. Toquei a campainha e Dona Helena abriu a porta. Seu rosto não demonstrou a surpresa que eu esperava. Boa tarde. Seu Augusto está? Perguntei, tentando conter a ansiedade. Está no escritório. Entre. A frieza na voz dela me desconcertou, mas segui em frente. Meu sogro estava sentado atrás da mesa de mogno, folheando documentos. Ele ergueu os olhos e fez um gesto seco para que eu me sentasse. Vim trazer uma notícia. Comecei, sentindo as mãos suarem. Sei da situação da empresa. Transferi 2 milhões para a conta de Dona Helena hoje de manhã. Todas as dívidas podem ser quitadas. Esperava gratidão, emoção, qualquer coisa humana. O que recebi foi um olhar gélido. Quem lhe deu permissão para se meter nos nossos assuntos? As palavras me atingiram como um soco. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos apressados. Mariana entrou no escritório com Beatriz logo atrás. Minha esposa tinha uma expressão que eu nunca vira antes. Algo entre raiva e desprezo. Você realmente fez isso? Ela praticamente cuspiu as palavras. Mariana, eu só queria ajudar sua família. Vendi minha parte na empresa para se meter onde ninguém chamou. Ela me cortou, se aproximando com os punhos cerrados. Eu nunca pedi sua ajuda. Quem você pensa que é para tomar decisões pela minha família? Olhei para Beatriz, buscando algum apoio, alguma explicação. Ela desviou o olhar para o chão. Mas você disse que eles estavam desesperados, que sua mãe chorava todas as noites. Mentira! Mariana gritou. Beatriz não falou nada disso com você, não é mesmo, irmã? Beatriz permaneceu em silêncio, mordendo o lábio. Meu sogro se levantou, ajeitando o paletó com calma ensaiada. Jovem, você agiu de forma precipitada e invasiva. Ninguém aqui pediu seu dinheiro ou sua interferência. Se havia questões financeiras, eram assuntos nossos para resolver.
Mas o dinheiro já está na conta. Insisti, sentindo o chão desabar. Vocês podem usar para... Vamos decidir o que fazer com qualquer quantia que apareça nas nossas contas. Dona Helena interrompeu. Agora, se nos der licença, temos assuntos de família para tratar. Mariana abriu a porta do escritório, um sinal claro para que eu saísse. Mariana, precisamos conversar sobre isso em casa. Tentei uma última vez. Não temos nada para conversar. Você provou que não respeita limites. Meu advogado vai entrar em contato. Saí daquela casa em choque absoluto, sem entender nada do que acabara de acontecer. Passei a noite inteira acordado, tentando entender o que havia acontecido. Na manhã seguinte, decidi investigar por conta própria. Liguei para o contador que prestava serviços para a fábrica dos meus sogros, um senhor chamado Valdeci, que conhecia há anos. Valdeci, preciso saber a real situação financeira da empresa do seu Augusto. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Rapaz, que empresa em crise! Os números de lá estão excelentes. Fecharam o trimestre com lucro recorde. Inclusive estão planejando abrir uma filial em Campinas. Senti meu estômago revirar. Pedi desculpas e desliguei rapidamente. Meus dedos tremiam quando abri o notebook e comecei a verificar os documentos que Beatriz me mostrara. Entrei em contato com 2 dos supostos credores listados nas páginas. O primeiro nem conhecia a empresa do meu sogro. O segundo confirmou que havia fornecido material, mas tudo pago rigorosamente em dia. Eram documentos falsos. Tudo forjado. Corri até o banco e pedi o extrato detalhado da transferência. O dinheiro tinha sido recebido pela conta de Dona Helena e apenas 4 horas depois, transferido para 3 contas diferentes em bancos nas Ilhas Cayman. Meus joelhos fraquejaram. Voltei correndo para casa. Mariana estava na sala, arrumando suas malas. Você sabia? Gritei sem conseguir controlar a voz. Sabia que era tudo mentira. Ela nem se dignou a olhar para mim, continuando a dobrar suas roupas metodicamente. Sabia de quê, exatamente? A empresa nunca esteve em crise. Beatriz me enganou com documentos falsos e você participou disso. Mariana finalmente me encarou. E o que vi naqueles olhos me assustou. Não havia culpa, nem vergonha, apenas indiferença. Você é tão ingênuo. Acreditou em tudo que Beatriz contou sem questionar nada. Vendeu sua parte na empresa por pura impulsividade. Porque eu quis salvar sua família. Ninguém mandou. Ninguém pediu. Ela fechou a mala com força. E agora você está quebrado enquanto minha família está muito bem, obrigada. Senti as pernas bambearem. Me apoiei no sofá. Por que está fazendo isso? Somos casados há 8 anos. Casada com um homem sem ambição real. Meu pai sempre disse que você era medíocre. Agora finalmente posso seguir em frente com alguém que realmente vale a pena. Ela pegou as malas e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. E pode esperar os papéis do divórcio. Meu advogado vai alegar que você dilapidou o patrimônio conjugal com decisões irresponsáveis. Não vai sobrar nada para você. A porta bateu e eu desabei no chão, finalmente entendendo que havia sido vítima de um golpe planejado pela própria família. Na segunda-feira, procurei um advogado. Dr. Henrique ouviu minha história inteira, analisou os documentos falsos e balançou a cabeça com pesar. Temos um problema sério. O dinheiro já saiu do país. Recuperar valores transferidos para paraísos fiscais é extremamente complexo e demorado. Mas eles me enganaram. Forjaram documentos, armaram tudo. Sei disso. Porém, tecnicamente, você fez uma transferência voluntária. Não houve arma apontada nem ameaça direta. Beatriz te mostrou papéis, você acreditou e agiu por conta própria. Soquei a mesa, sentindo a impotência me consumir. Vou entrar com uma ação, mas preciso ser honesto, ele continuou. Isso pode levar anos. E enquanto isso, você vai precisar se defender no divórcio. Os papéis chegaram 3 dias depois. Mariana não estava pedindo apenas a separação. Ela exigia metade do que eu ainda tinha, alegando que minha decisão unilateral e irresponsável de vender minha parte na empresa prejudicou o patrimônio do casal. A ironia era sufocante. Tentei negociar com o banco para reverter as transferências internacionais. Fui de agência em agência, falei com gerentes, supervisores, diretores. A resposta era sempre a mesma. Operação concluída, irreversível, destinatários não colaboram com investigações. Procurei a polícia e registrei um boletim de ocorrência por estelionato. O delegado foi simpático, mas direto. Seu caso é complicado. Você transferiu o dinheiro sem ser coagido fisicamente.
Para caracterizar crime, precisamos provar que houve fraude intencional. Os documentos falsos ajudam, mas eles vão alegar que foi um mal-entendido. Mal-entendido? Eles planejaram isso. Eu acredito em você, mas no tribunal vai ser sua palavra contra a deles. E a família tem recursos para contratar os melhores advogados. Voltei para casa destroçado. As contas começavam a acumular. Sem minha parte na empresa, minha renda havia despencado. O apartamento onde morávamos era alugado, e Mariana já havia comunicado ao proprietário que eu sairia em breve. Tentei uma última cartada. Liguei para meu sogro diretamente. Seu Augusto, podemos conversar como homens? Devolva pelo menos parte do dinheiro. Não precisa ser tudo, mas algo para eu recomeçar. A risada do outro lado foi cruel. Você invadiu nossa privacidade, se meteu em assuntos que não lhe concerniam e agora quer dar ordens? O dinheiro que apareceu na nossa conta foi utilizado conforme nossas necessidades. Prove que fizemos algo ilegal. Os documentos que Beatriz me mostrou eram falsos. Que documentos? Nunca vi documento algum. Se minha filha te mostrou algo, foi iniciativa dela. Não tenho controle sobre o que adultos fazem. Ele desligou na minha cara. Naquele momento, percebi que estava sozinho contra uma máquina bem lubrificada de mentiras e dinheiro. Eles haviam coberto cada rastro, preparado cada defesa, e eu estava sem nada. Tive que engolir o orgulho e voltar para a casa dos meus pais em Santo André. Minha mãe abriu a porta e me abraçou sem fazer perguntas. Meu pai apenas acenou com a cabeça, do jeito silencioso dele, e me ajudou a carregar as poucas caixas que sobraram da minha vida. Filho, o quarto está do jeito que você deixou, minha mãe disse, apertando minha mão. Fique o tempo que precisar. Naquela noite, deitado na cama da adolescência, comecei a revirar minha memória. Precisava de provas concretas. Peguei meu celular antigo, aquele que tinha guardado na gaveta há 2 anos quando troquei de aparelho. Liguei na tomada e esperei carregar. Quando acessei as conversas antigas, encontrei ouro. Mensagens de Mariana para Beatriz de mais de 1 ano atrás. Meu coração disparou enquanto lia. Já sondei quanto ele tem guardado. Com a venda da parte dele na empresa, conseguimos o valor que precisamos. Continuei descendo a conversa, as mãos tremendo. Papai já abriu as contas offshore. Assim que o dinheiro cair, transferimos em menos de 6 horas. Ele nem vai ter tempo de rastrear. Havia mais, muito mais. Prints de reuniões entre Mariana, Beatriz e meu sogro, discutindo cada etapa do plano. Até a escolha de qual história inventar para me convencer. Vamos usar a falência da empresa. Ele é emotivo demais, vai querer bancar o herói. Fiz backup de tudo imediatamente. Enviei para 3 e-mails diferentes. Salvei em 2 pendrives e na nuvem. Depois comecei a vasculhar outros arquivos. Encontrei e-mails antigos que Mariana deixava abertos no computador compartilhado que tínhamos. Uma conversa com a advogada dela de 8 meses atrás me fez sentir náusea. Doutora Patrícia, quando ele ficar sem recursos, posso alegar no divórcio que foi irresponsabilidade dele, correto? Assim não preciso dividir o que minha família conseguiu. A resposta da advogada era clara. Perfeito. Caracterizamos como dilapidação de patrimônio por decisão unilateral. Imprimi cada mensagem, cada e-mail, cada comprovante. Organizei tudo em pastas separadas por data. Meu pai entrou no quarto com 2 xícaras de café. Achei algo? Ele perguntou vendo a pilha de papéis. Achei tudo, pai. A prova de que planejaram me destruir há mais de 1 ano. Ele se sentou ao meu lado e examinou alguns documentos. Isso é pesado, filho. Você tem certeza que quer ir até o fim? Tenho. Eles acreditam que sou fraco demais para reagir. Vou provar que estão enganados. Minha mãe apareceu na porta com um prato de comida. Come alguma coisa. Você vai precisar de força. Pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha de esperança. Não estava mais sozinho. E agora, tinha munição para contra-atacar. Aquela família havia subestimado completamente o homem que tentaram destruir. Levei 3 dias juntando coragem para ligar para Roberto. Meu antigo sócio tinha todo o direito de estar furioso comigo. Vendi minha participação na empresa sem dar explicações adequadas, deixando-o sozinho na gestão. O telefone tocou 4 vezes antes dele atender. Alô, Roberto, sou eu. Sei que não tenho moral para pedir nada, mas preciso conversar pessoalmente. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Amanhã, 10 horas, no escritório. Cheguei 15 minutos adiantado.
A recepcionista me reconheceu e desviou o olhar, constrangida. Quando Roberto me recebeu, sua expressão era de pedra. 5 minutos é o que você tem. Respirei fundo e despejei tudo. Contei sobre a ligação de Beatriz, os documentos falsos, a frieza da família de Mariana, o golpe completo. Mostrei as conversas que encontrei, os e-mails, as provas da conspiração. Roberto ouvia em silêncio, os braços cruzados. Quando terminei, ele se levantou e caminhou até a janela. Você foi um idiota, um completo idiota. Eu sei. Tomou uma decisão milionária baseado em emoção, sem me consultar, sem verificar nada. Ele se virou para mim. Sabe quantas noites eu perdi de sono achando que tinha feito algo errado? Questionando nossa parceria? Desculpa não é suficiente, eu sei disso. Roberto voltou para a mesa e pegou os documentos que eu trouxera, examinando cada página com atenção. Sua expressão foi mudando gradualmente de raiva para algo próximo de incredulidade. Isso aqui é criminoso, puro e simples. Sim, que agora estou quebrado, enfrentando um divórcio onde querem tirar até o que não tenho mais. Ele se sentou, tamborilando os dedos na mesa. O relógio na parede marcava os segundos intermináveis. A empresa está crescendo. Fechamos 2 contratos grandes no mês passado. Ele finalmente disse: estou precisando de alguém experiente para tocar a área de consultoria que estamos abrindo. Meu coração pulou. Roberto, você está falando sério? Não vai ser a mesma coisa de antes. Você entra como consultor sênior. Salário fixo mais comissão. Nada de sociedade por enquanto. Precisa provar que recuperou o juízo. Aceito. Qualquer coisa. Só preciso de uma chance de recomeçar. Ele estendeu a mão. Uma condição. Você vai processar essa família inteira. Não quero um funcionário que aceita ser passado para trás. Quero alguém que luta pelo que é certo. Apertei sua mão com força. Já tenho advogado. Mas preciso de um melhor. Roberto sorriu pela primeira vez. Conheço alguém. Doutora Fernanda Alcântara. Especialista em crimes financeiros e fraudes familiares. É cara, mas eu financio os honorários. Você paga quando recuperar seu dinheiro. Saí daquele escritório com um emprego e uma aliada poderosa. A guerra estava apenas começando, mas agora eu tinha exército. Doutora Fernanda Alcântara me recebeu em um escritório no Itaim Bibi, que exalava competência. Ela tinha por volta de 45 anos, cabelos presos em um coque impecável e olhos que pareciam atravessar qualquer mentira. Roberto me ligou. Trouxe o material? Coloquei as pastas organizadas sobre a mesa. Ela passou as 2 horas seguintes analisando cada documento, cada conversa, cada e-mail. Fazia anotações rápidas em um bloco, circulava datas, sublinhava nomes. Isso aqui é melhor do que 90% dos casos que recebo, ela disse, encostando-se na cadeira. Eles foram arrogantes, deixaram rastros demais. Então tem jeito? Tem. Vamos entrar com 3 ações simultâneas. Criminal por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Cível para recuperação dos valores com juros e correção. E uma liminar para bloquear todos os bens deles aqui no Brasil enquanto o processo corre. Senti um frio na espinha, mas era um frio bom, de justiça chegando. Quanto tempo isso vai levar? Depende. Com as provas que você tem, consigo acelerar bastante. 6 meses para as primeiras decisões, talvez 1 ano para a conclusão. Vou pedir prioridade alegando risco de dilapidação total do patrimônio. Ela abriu o laptop e começou a digitar rapidamente. Vou precisar de uma declaração detalhada sua, desde a primeira ligação de Beatriz até o momento em que descobriu as conversas. Cada detalhe importa. Passei o resto da tarde narrando tudo novamente. Dessa vez com ela fazendo perguntas precisas, checando inconsistências, fortalecendo os pontos fracos. Uma coisa me intriga, ela disse, parando de digitar. Por que eles arriscaram tanto? Sua sogra poderia simplesmente pedir o dinheiro emprestado. Orgulho, talvez? Meu sogro sempre me achou inferior. Acho que para ele foi uma forma de me humilhar e ainda lucrar. Então foi pessoal, perfeito. Júri adora motivação emocional, torna tudo mais real. Ela salvou o documento e me encarou. Preciso te avisar de uma coisa. Quando protocolarmos isso, vai virar guerra. Eles vão tentar te desmoralizar publicamente, inventar histórias, sujar seu nome. Você aguenta? Doutora, eles já destruíram minha reputação, meu casamento e minha estabilidade financeira. Não tenho mais nada a perder. Errado. Você tem sua dignidade.
E é exatamente isso que vamos recuperar. Ela imprimiu um contrato de honorários. Roberto cobre os custos iniciais. Quando ganharmos, e vamos ganhar, você me paga 30% do valor recuperado. Aceita? Assinei sem pestanejar. 3 dias depois ela me ligou com a voz vibrante. Acabei de protocolar. A bomba foi lançada. Mandados de citação saem amanhã. Prepare-se, porque agora eles vão sentir o peso da justiça batendo na porta. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez em meses. O contra-ataque havia começado. A ligação da doutora Fernanda chegou em uma terça-feira, 3 semanas após o protocolo das ações. Temos movimento. A Receita Federal aceitou nossa denúncia e abriu investigação oficial contra a família. Encontraram irregularidades que nem imaginávamos. Meu coração acelerou. Que tipo de irregularidades? Sonegação fiscal em larga escala. A empresa do seu sogro declarava um faturamento, mas movimentava o triplo em contas paralelas. Há pelo menos 5 anos de impostos não recolhidos. Estamos falando de valores na casa dos 8 milhões. Sentei na cadeira do escritório, processando a informação. E o dinheiro que eles roubaram de mim? Aqui fica interessante. A Receita rastreou as transferências internacionais e acionou acordos de cooperação com as Ilhas Cayman. As contas foram bloqueadas por suspeita de origem ilícita. Seu sogro não consegue mais movimentar 1 centavo de lá. Pela primeira vez senti que a balança estava virando. 2 dias depois, a liminar que Fernanda havia pedido foi concedida. Todos os bens da família em território nacional foram congelados. A mansão, os carros importados, as contas bancárias, até as joias de Dona Helena. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais deles. Meu pai me ligou animado. Filho, está passando no jornal local. Empresário investigado por fraude milionária. Tem foto do seu sogro e tudo. Na semana seguinte, recebi uma ligação de número desconhecido. Era Beatriz. A voz embargada. Você não precisava fazer isso. Minha família está destruída. Eu não precisava? Vocês forjaram documentos, roubaram 2 milhões e ainda tentaram me culpar no divórcio. Foi ideia do papai. Eu só obedeci. Você me olhou nos olhos e mentiu, Beatriz. Chorou lágrimas falsas. Não venha agora pedir piedade. Ela começou a soluçar. A casa vai ser leiloada. Mamãe está tendo crises de pânico. Mariana não sai do quarto. Deveriam ter pensado nisso antes. Desliguei. Não senti pena. Senti justiça. O processo criminal avançou rapidamente. Com as provas documentais e os achados da Receita Federal, o Ministério Público ofereceu denúncia formal contra os 4: Augusto, Helena, Mariana e Beatriz. A acusação era pesada: estelionato qualificado, associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Doutora Fernanda me chamou para uma reunião. A defesa deles pediu um acordo. Querem devolver seu dinheiro integral com correção e juros em troca de você retirar a queixa-crime. E os crimes fiscais? Esses não dependem de você. A Receita vai continuar processando de qualquer forma. Mas seu caso específico eles querem encerrar. Olhei pela janela, pensando em tudo que havia passado. Não aceito acordo. Quero julgamento. Quero que um juiz diga oficialmente que eles são criminosos. Fernanda sorriu. Era a resposta que eu esperava. Vamos até o fim, então. O julgamento está marcado para daqui a 2 meses. A guerra estava chegando ao clímax. E eu estava pronto para vencer. O dia do julgamento amanheceu frio. Vesti o terno que meu pai me emprestou e segui para o fórum criminal acompanhado da doutora Fernanda. A sala estava repleta. Repórteres, curiosos e até alguns conhecidos que vieram assistir ao desfecho. Quando entrei, vi a família sentada do outro lado. Augusto mantinha a postura rígida de sempre, mas os olhos denunciavam o desespero. Helena estava visivelmente abatida, com olheiras profundas. Beatriz chorava baixinho. Mariana me encarou com ódio puro, mas desviei o olhar. Ela não merecia mais nenhuma atenção minha. O juiz entrou e todos se levantaram. Dr. Marcelo Tavares, conhecido por ser implacável com crimes de colarinho branco. Podemos começar. Doutora Fernanda, a acusação pode apresentar suas considerações. Fernanda se levantou com elegância e caminhou até o centro da sala. Meritíssimo, o que temos aqui não é um simples desentendimento familiar. É um esquema premeditado, friamente calculado, para fraudar um homem de boa fé que apenas queria ajudar. As provas são irrefutáveis.
Ela começou a projetar as mensagens na tela. Cada conversa entre Mariana e Beatriz aparecia ampliada para todos verem. O silêncio na sala era sepulcral, enquanto as pessoas liam as palavras condenatórias. Já sondei quanto ele tem guardado. Com a venda da parte dele, conseguimos o valor necessário. A advogada de defesa, doutora Cláudia Mendes, tentou argumentar. Excelência, essas conversas podem ser interpretadas de diversas formas. Não há prova de má-fé. Fernanda não perdeu tempo. Não há? Então explique os documentos falsos apresentados ao meu cliente. Explique as transferências para paraísos fiscais em menos de 6 horas. Explique os 8 milhões em impostos sonegados descobertos pela Receita Federal. Ela puxou mais provas. E-mails da advogada de Mariana orientando como me prejudicar no divórcio. Comprovantes bancários mostrando a cronologia exata das transferências. Até uma gravação que eu nem sabia que tinha, do dia em que confrontei meu sogro ao telefone, e ele admitiu ter usado o dinheiro conforme necessidades próprias. A defesa desmontou completamente. Cláudia tentou questionar a validade das provas, alegou invasão de privacidade, mas o juiz foi taxativo. As provas foram obtidas de dispositivos pessoais do próprio acusado e de conversas que ele participou. São plenamente válidas. Chegou minha vez de falar. Subi ao banco das testemunhas com as pernas trêmulas. Senhor, eu só queria ajudar a família da mulher que eu amava. Vendi tudo que construí em 10 anos de trabalho. E fui tratado como lixo, roubado e difamado. Minha voz falhou no final. Não era encenação. Era a verdade nua pesando no peito. O juiz consultou os autos por longos minutos. Então ergueu o olhar e proferiu a sentença que mudaria tudo. O juiz ajustou os óculos e começou a ler a sentença com voz firme. Após análise minuciosa das provas apresentadas, fica evidente que houve premeditação, falsificação de documentos e associação criminosa com o objetivo de obter vantagem ilícita. Condeno Augusto Mendes Silva, Helena Rodrigues Silva, Mariana Silva Costa e Beatriz Silva Almeida pelos crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O som de choro ecoou pela sala. Dona Helena desabou na cadeira. Beatriz cobriu o rosto com as mãos. Meu sogro permaneceu imóvel como uma estátua de sal. As penas somadas resultam em 6 anos de reclusão em regime semiaberto para cada réu. Além disso, determino a devolução imediata de R$2.300.000 ao senhor Daniel Ferreira Costa, incluindo correção monetária e juros. Os bens bloqueados serão leiloados para pagamento integral da quantia. Fernanda apertou meu ombro. Havia vencido. Mariana se levantou bruscamente e gritou na minha direção. Você destruiu minha família. Espero que fique feliz. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Qualquer manifestação inadequada resultará em desacato. Ela se sentou, mas continuou me fuzilando com os olhos. Não senti nada. Aquela mulher era uma estranha para mim agora. 2 anos se passaram desde aquele dia. Estou sentado no escritório que voltou a ser meu, desta vez como sócio majoritário da empresa. Roberto e eu expandimos os negócios para 3 estados. O nome da nossa empresa está entre os mais respeitados do setor. O dinheiro recuperado com juros chegou a R$2.700.000. Paguei Fernanda, devolvi o que Roberto investiu e ainda sobrou para recomeçar com folga. Ontem, a secretária me entregou uma carta. Reconheci a letra de Mariana no envelope. Vinha da penitenciária feminina de Tremembé. Nem abri. Joguei direto no lixo sem hesitar. Hoje tenho um jantar marcado com Carolina, a psicóloga que conheci em um evento de empreendedores há 6 meses. Ela é gentil, sincera e me faz rir de verdade. Não há jogos. Não há máscaras. Apenas 2 pessoas construindo algo saudável. Meu pai ligou mais cedo. Filho, sua mãe quer saber se você vem almoçar domingo. Pode trazer a Carolina. Claro, pai. A gente leva a sobremesa. Desliguei e olhei pela janela do escritório. A cidade se estendia lá embaixo, cheia de possibilidades. Aprendi que família verdadeira não é definida por sobrenome ou sangue, mas por quem fica ao seu lado quando tudo desmorona. A vingança mais doce não foi vê-los presos. Foi reconstruir minha vida e provar que eu era muito mais forte do que eles jamais imaginaram. Daniel fechou o ciclo mais doloroso de sua vida não apenas recuperando o que foi roubado, mas reconstruindo sua dignidade e provando seu valor. A sentença que condenou Mariana e sua família
não trouxe apenas justiça financeira, mas a confirmação de que mentiras e traições sempre encontram seu fim. Ele transformou a dor em combustível para renascer mais forte, cercado de pessoas verdadeiras que o apoiaram quando tudo parecia perdido. Esta história nos ensina que nem todo auxílio é bem-vindo e que ingenuidade pode custar caro quando lidamos com pessoas de má índole. Daniel confiou cegamente em quem não merecia, mas sua capacidade de reunir provas, buscar justiça e não desistir diante da adversidade foi o que definiu seu caráter. A verdadeira vingança não está na destruição do outro, mas na reconstrução de si mesmo e na vitória conquistada com dignidade. E você? O que faria no lugar de Daniel ao descobrir que a própria família conspirou contra você? Teria forças para buscar justiça ou deixaria tudo para trás? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre essa história de traição, coragem e recomeço. Sua participação é muito importante e ajuda este canal a crescer cada vez mais. Amanhã tem vídeo novo com outra história que vai mexer com suas emoções. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.